gente, essa é a quinta aula, né, de Ciência dos Materiais, e nós vamos falar hoje sobre alguma das outras propriedades dos materiais, que é a propriedade térmica dos materiais de engenharia. São propriedades que afetam muito o uso, tá, dos materiais, e a gente vai tentar entender o porquê esse tipo de propriedade térmica, tá? Por que ele é importante. Uma das principais propriedades térmicas que nós temos dos materiais, né, é a condutividade térmica, né, que é o recíproco do isolamento térmico. Então nós temos, né, aí 2 efeitos. O material que é um bom condutor térmico, é um mau isolante térmico, e assim por diante. Então, no caso da condutância térmica, né, ele é inverso da resistência térmica. O coeficiente de transferência de calor, tá, ele é inverso, tá, da isolação térmica, e a gente vai entender um pouquinho melhor como é que é a relação desses efeitos, né, nos materiais. E estudar um pouquinho mais o que quer dizer esses efeitos, tá, do ponto de vista da física. Essa condutividade térmica, tá, é a quantidade de calor que passa através de um objeto com uma área unitária, né, de um disco circular de área unitária, e espessura também unitária. Então, se a gente imagina 1 metro quadrado de área, né, e 1 metro quadrado de espessura, então a quantidade de calor que passa nesse material, quando a diferença de temperatura, né, entre as duas faces desse objeto é de 1 Kelvin ou de 1 grau Celsius, tá? Então nós temos aí então a medida da condutividade térmica do material. Então, essa é a expressão, tá, da condutividade térmica, que a gente vê aqui então que esse valor K, né, que ele é específico de cada material, onde se a gente utiliza um valor unitário para a área e para o comprimento, tá, onde essa transferência de calor vai se acontecer, nós temos aí então o valor da condutividade térmica do material. Então essa constante, tá, se ela for alta, né, quer dizer, ela tiver uma boa condutividade térmica, a gente usa esse material nos dissipadores térmicos, tá, geralmente como elemento que dissipa calor, energia, ou se a condutividade é baixa, a gente usa ele nos isolamentos térmicos, tá, nos tijolos, nos refratários, no cobertor que a gente usa à noite para dormir, né, e assim por diante. Então, esse tipo essa condutividade térmica, tá, é uma característica específica do material, só que apesar de ser uma característica específica dela, tá, ela é uma função da temperatura, quer dizer, ela varia com a temperatura, ela varia com a pureza ou quantidade de impurezas presentes no material, e uma série de defeitos que esse material pode apresentar, ele também pode interferir nessa característica, né, no valor da condutividade térmica do material. Tá? E a forma como a condutividade térmica, então, se comporta, tá, ela é bem parecida, né, com o que a gente viu da condutividade elétrica, né? Então, aqui no caso das propriedades térmicas, existe uma série de outros fenômenos, efeitos que estão associados à condutividade térmica, então, que a gente chama de capacidade térmica ou calor específico, que é a quantidade, né, de calor necessária para promover a variação de 1 Kelvin ou de 1 grau Celsius, né, na temperatura de um certo objeto. Nós temos o efeito da dilatação térmica, né, que à medida que a gente por exemplo, aumenta a temperatura, você tem uma variação volumétrica desse objeto, quer dizer, você aumenta a agitação térmica, você aumenta as distâncias das ligações químicas, né? Então esse objeto dilata, né, vai ter um aumento na sua dimensão física, e essa dimensão física a gente pode medir de forma linear, né, como se fosse num bastão, né, de forma linear, ou numa superfície, numa área, tá? Dessa forma, então, a variação de área é um beta, né, a área inicial vezes ΔT, ou no caso de um volume, né, você tem que a variação volumétrica é um gama que multiplica o volume inicial vezes a variação de temperatura, onde, para o caso volumétrico, para o caso do beta, né, e do linear, se o material for isotrópico, quer dizer, ele tiver a mesma propriedade nas 3 direções do espaço, tá, o beta é 2 alfa, e o gama, né, é 3 alfa.
Tá? Isso ocorre para materiais isotrópicos. E um outro efeito que é muito importante, tá, para o uso dos materiais em engenharia, geralmente os materiais estruturais que precisam ter uma resistência mecânica, tá, é o efeito da fluência. O que vem a ser a fluência? A fluência é a deformação plástica, tá, que ocorre no corpo quando submetido a um esforço constante. Então você coloca uma carga estática nesse corpo e esse corpo começa a se deformar. Então geralmente ela ocorre acima do limite elástico do material. Então geralmente o material atinge o limite elástico e começa a ter uma deformação permanente sem você ter um aumento da carga aplicada nesse material. Então esse efeito da fluência ele é muito prejudicial para vários tipos de aplicações para materiais estruturais. Então, toda vez que eu tenho variações de temperatura ou aplicações de materiais em temperaturas diferentes, tá, eu vou ter aí uma série de efeitos que podem prejudicar ou não o uso desse material. E tem uma série de fenômenos que a gente pode aproveitar, tá, fazendo uso dessa variação de temperatura. Por exemplo, quando você tem uma variação de temperatura, geralmente você cria um gradiente térmico no material. Tá? Esse gradiente térmico, tá, ele vai fazer com que partes diferentes do material fiquem com dilatações diferentes. Né? Tem dilatações, então essa variação na dimensão física do objeto, ele acaba criando uma tensão interna no material que a gente chama de tensão térmica. Tá? E essa tensão térmica, por sua vez, né, que estão relacionadas com essas tensões residuais, elas são o princípio, tá, do que a gente usa para fazer a têmpera térmica nos materiais, como a têmpera no vidro. Então, só para mostrar um exemplo, né, aqui a gente tem um exemplo de uma placa de vidro que ele foi aquecido, né, e foi submetido a um resfriamento com jato de ar, né, ar forçado na superfície. Então, o que acontece? Você tem aqui um gradiente térmico entre a superfície do material, então que você resfria rápido a superfície, e no caso do vidro, a gente tem um componente importante para poder fazer essa têmpera térmica, que é uma condutividade térmica baixa. Ou seja, quando o material apresenta uma condutividade térmica baixa, você tem maior gradiente de temperatura entre as superfícies, né, ou a superfície interior do material. Então, devido a esse gradiente de temperatura, você tem uma diferenciação aí nos valores de dilatação do material. Então, esse material que está a alta temperatura, quando você resfria ele, então você contrai a superfície, tá, e mantém o núcleo dilatado. À medida que o núcleo vai esfriando, ele vai se contraindo, e a hora que esse núcleo contrai, ele vai criar uma tensão de compressão nas superfícies do vidro. Essa tensão de compressão é que vai dar um aumento da dureza, né, no vidro temperado. Se essa diferença de tensão for muito grande, né, qualquer microtrinco, qualquer falhazinha na superfície, ele pode causar a entrada de uma falha de uma trinca e o material trincar inteiro, quebrar inteirinho, tá? Fraturar inteiro, como a gente observa, né, no caso dos vidros e para-brisa do carro, né, que ele fica todo estilhaçado desse jeito. Bom, no caso do para-brisa do carro, esse efeito, né, ele não é só para aumentar a dureza do vidro, né, contra a pancada de pedras ou de coisas que possam bater no vidro, mas por segurança também, para não criar pontas afiadas ou faces cortantes no vidro, né, no caso de um acidente de carro, por exemplo. Então, o vidro do carro ele se estilaça, fica todo quebradinho, né, eliminando aí a chance de um acidente maior causado por corte com o vidro. Tem uma forma de a gente controlar a dimensão desses caquinhos, desse material fraturado? Tem. Basta a gente controlar essa tensão superficial, que é a diferença de tensão superficial entre a parte da superfície e o núcleo do vidro, né, essa diferença de tensão é que vai me causar a fratura interna do material. Então, se eu controlo essa diferença, eu consigo controlar o tamanho desses cacos, né, que se formam quando o vidro estilhaça. Bom, normalmente, esse efeito da fluência, né, que eu estava comentando nos materiais, essa deformação, né, que o material apresenta,
Normalmente ele não ocorre no uso corriqueiro dos materiais metálicos, né, das estruturas metálicas. A gente só vai observar esse tipo de defeito nos metais quando a gente começar a aquecer, né, esse material e chegar aí numa temperatura, né, da ordem de 0,4 a 0,5, 40, 50% da temperatura de fusão do material. Então, a partir dessa temperatura, o material começa a apresentar essa deformação plástica permanente, né, que vai aumentando com o tempo, mesmo você não tendo um aumento da carga aplicada. E o problema é que esse tipo de comportamento, né, esse tipo de estrutura, é que essa deformação ele não para. Ele começa a dilatar, vai se deformando, então você tem aí um aumento, né, numa direção da aplicação da carga e uma redução da seção transversal na outra. E quando você tem uma deformação muito grande, você acaba tendo falhas, né, ou por ruptura, que o material ele reduz a seção transversal e falha por ruptura, por falta de resistência mecânica, ou então a variação na dimensão física, né, ele assume tal proporção que ele prejudica o funcionamento do componente. Tá? Por exemplo, as pás de uma turbina, né, que funciona em alta temperatura, se a pá ele começar a entrar em fluência e ele começar a aumentar o comprimento da pá devido à força centrífuga, né, durante o giro, tá? Essa pá vai aumentar o comprimento e vai começar a raspar na parede da turbina e vai travar a sua turbina. Então, você tem aí uma falha por variação dimensional do seu componente. Então, é muito importante a gente saber quando a gente deve levar em consideração o efeito da fluência nos vários materiais. Normalmente, né, esse tipo de fluência, tá, ele é um efeito de deformação lenta. Tá? Ele não acontece de uma hora para outra, ele é uma deformação lenta. Então, se você tem, por exemplo, um tarugo de chumbo, né, que ele tem uma fluência razoável, tá, e você aplica uma carga em cima disso, com o passar do tempo, né, ele vai se deformando. Tá? Então, se fosse um material elástico normal, você aplica a carga, ele deforma, você remove a carga, ele volta à dimensão original. Tá? Mas no caso de alguns materiais que sofrem fluência, essa deformação ele fica permanente. Tá? E assim acontece com vários objetos, por exemplo, até o asfalto da rua, né? Quando você tem alguma região embaixo do asfalto que seja mais mole ou tem algum buraco embaixo do asfalto, esse asfalto ele começa a se deformar, né, com o tempo e cria uma deformação permanente no material. Bom, o que causa esse tipo de falha por fluência? Tá? Então, fazendo uma análise microscópica dos materiais que sofrem fluência, tá, a gente observa que essa movimentação da estrutura, tá, ele é causada geralmente pela movimentação das discordâncias, tá, ao longo dos planos de deslizamento do material. Então, o material, como ele é cristalino ou policristalino, geralmente policristalino, tá, você vai tendo deslizamento dos planos cristalinos, dos defeitos, tá, ou mesmo o defeito de um grão sobre o outro. Então, de você ter contornos de grãos se movimentando e que causa, então, tá, a fluência nos materiais. Para a gente poder entender como é que acontece esse tipo de efeito de fluência e como é que a gente pode prever como é que ocorre a fluência nos materiais, a gente faz um ensaio chamado ensaio de fluência, tá, onde a gente aplica uma carga, geralmente uma carga de tração, né, que pela facilidade de aplicação de carga, tá, e então essa carga, né, aplicada no material numa temperatura definida, tá, e a gente mede então o quanto esse material deforma ao longo do tempo. Então, a gente mede a velocidade de deformação desse material. Então, para cada nível de temperatura e para cada valor de carga que a gente coloca, a gente faz esse teste, né, várias vezes, né, com temperaturas diferentes e cargas diferentes, e traça um gráfico, né. Esse é o equipamento geralmente usado para fazer esse tipo de ensaio, é parecido com uma máquina de ensaio de tração, onde você aplica aqui, então, a tensão. Então, esse peso aqui está simulando o esforço que você aplica de tração nesse corpo, e é uma
uma carga constante e esse material vai alongando, né, com o tempo, dentro do forno numa temperatura bem definida. Então a gente obtém esse tipo de gráfico onde a deformação com o tempo, né, ele obedece um comportamento parecido com isso. No início a gente tem aqui uma deformação grande que vai diminuindo com o tempo. E a taxa de deformação, tá, inicialmente ela é decrescente, então ele começa num ritmo alto e diminui, atinge um patamar, né, mais ou menos estável, e à medida que ele começa a reduzir a seção transversal, tá, ele começa a voltar a ter uma fluência grande de novo no material. Então a gente consegue definir 3 estágios de fluência nos materiais, tá, onde o estágio 1 ele é caracterizado por uma taxa decrescente, tá, de deformação, o estágio 2, onde essa taxa de deformação é constante, e o estágio 3, ele é crescente até a ruptura. Essa resistência à ruptura por fluência, ele se refere então à tensão que conduz, né, a uma determinada vida sob fluência. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a gente prevê um tempo de vida, né, do componente, e se dentro desse limite, tá, essa deformação de fluência ele não rompeu o material, tá, a gente diz que ele ele tem uma resistência à ruptura por fluência adequada. Bom, ambos, né, esses parâmetros são definidos ou são calculados, são estimados, né, para um nível constante de temperatura, né, que geralmente é a temperatura de operação do componente que a gente vai ter. Bom, uma das formas que a gente tem para aumentar a resistência à fluência em ligas metálicas, né, é o mesmo procedimento que a gente usa para fazer o aumento da resistência mecânica, né, na temperatura ambiente dos materiais. Por exemplo, fazer o endurecimento por solução sólida ou fazer o endurecimento por solubilização e precipitação. Quer dizer, na verdade, a introdução de uma solução sólida, de qualquer componente dentro do material, a gente está, na verdade, formando um tipo de um compósito, né? A gente está criando aí um material compósito onde a presença desses particulados dentro do material, ele vai aumentar a resistência, né, à deformação desse material. Tá? A gente vai estudar um pouquinho mais para frente, tá, como é que esses efeitos de endurecimento ou de melhoria de propriedade mecânica acontece a partir do momento que a gente introduz algum corpo, né, ou algum defeito até no material, tá, para melhorar a propriedade. No caso da fluência, tá, defeitos internos, ele aumenta a fluência do material, né? Dificilmente ele vai aumentar a resistência mecânica do material por fluência. Bom, só para a gente ter uma ideia, né, de valores máximos de temperatura de uso dos materiais, tá? Eu tinha comentado, né, que a grande maioria desse limite de temperatura de uso é aproximadamente metade da temperatura de fusão do material. Então, a partir de 50% da temperatura de fusão, os materiais começam a apresentar fluência. Então, a temperatura máxima de uso geralmente é da ordem de 50% da temperatura, né, de fusão dos materiais. Então, esse é um parâmetro básico. Tá? Existem algumas diferenças aí de um material para outro, mas na grande maioria dos materiais a gente consegue utilizar esse efeito. Então, se você não conhece o material, na hora de aplicar, tá, qual a máxima temperatura você pode usar em algum componente, basta você pegar então a temperatura de fusão desse material, dividir por 2, aquela vai ser a máxima temperatura de uso, tá, que você vai poder fazer. No caso do alumínio, né, ele chega na faixa de 350 graus, para o ferro, por exemplo, é aí na faixa dos 930 graus de temperatura, zircônia, 1150, e nós temos aí alguns materiais, né, chamados de metais refratários, né, que ele chega a temperatura, né, de quase 2.000 graus de temperatura. Tá? Então você pode aplicar esse tipo de material, tântalo, tungstênio, né, o molibdênio, em temperaturas bastante altas, tá? Sem ter uma deformação apreciável ou sem ter fluência, né, apreciável do material nessa temperatura. Bom, por causa dos materiais cerâmicos, né, os materiais cerâmicos são os materiais mais resistentes ao efeito da fluência.
Pela própria constituição de como são formados, né, a estrutura cristalina dos materiais cerâmicos, e outra porque a grande maioria dos materiais cerâmicos, né, ou eles são sólidos iônicos ou são sólidos moleculares, né, são sólidos covalentes. Tá? Como sólido covalente, ele apresenta as ligações químicas tridimensionais bem definidas. Tá? Essa definição tridimensional, ele amarra as ligações químicas de tal forma que o material não consegue ter essa deformação por fluência. Então, os materiais mais resistentes à fluência são os materiais cerâmicos e, geralmente, os sólidos moleculares, né, os cristais moleculares. Tá? A resistência à temperatura desse tipo de material, ela é caracterizada por uma série de propriedades que os materiais cerâmicos apresentam, né, em relação aos materiais metálicos, por exemplo. Então, ele tem uma boa resistência à fluência, a expansão térmica desses materiais geralmente são baixas, ele tem uma condutividade térmica baixa também, tá? A resistência ao choque térmico ruim. Nesse caso, né, como o material ele apresenta uma baixa condutividade térmica, isso quer dizer que ele tem um gradiente térmico grande quando você tem um resfriamento brusco, um aquecimento brusco. Esse gradiente térmico, né, ele faz com que o material cerâmico ele tenha uma baixa resistência ao choque térmico. Ele é muito frágil, ele trinca muito fácil. Tá? Então, a material cerâmico é bom para algumas coisas, é ruim para outras. Né? Bom, alguns exemplos de aplicação, né, que a gente tem de materiais com alta resistência à fluência, temos, por exemplo, né, o nitreto de silício, tá? Que ele prensado a quente, ele consegue ser usado em temperaturas muito altas, né, temperatura acima de 2.000 graus de temperatura, e que a gente consegue ajustar essa resistência à fluência mexendo na composição química desse material. Tá? Então, mexendo nas propriedades das fases de contorno de grão, a gente consegue aumentar, né, ou diminuir um pouquinho essa resistência à fluência ou a taxa de fluência desses materiais. Bom, um outro material que é muito resistente à fluência é o carbeto de silício, tá? Que também pode ser influenciada pelas fases intergranulares do material na sua constituição. Bom, nós temos um último material, né, para falar sobre a parte de fluência, que são os materiais poliméricos. Tá? Então, normalmente os materiais poliméricos, eles apresentam ligações moleculares a ligações secundárias. Então, são forças de Van der Waals e são ligações, então, químicas relativamente fracas. Isso faz com que a maioria dos polímeros, né, apresente uma resistência à temperatura baixa. Então, ele não é muito resistente à temperatura. E se a temperatura de fusão é baixa, né, a temperatura de fluência desses materiais também é baixa. Isso quer dizer o quê? Que se você aquecer um pouquinho o material, né, polimérico, é muito fácil ele entrar em fluência, tá? E você ter uma perda desse material para aquele determinado tipo de uso. No caso dos materiais poliméricos que têm maior resistência a esse tipo de fluência, né, ou que a gente consegue aplicar em temperaturas um pouco mais altas, nós temos os materiais termofixos, né, que eles apresentam uma reatividade química, tá, à medida que a gente aquece esse material, e por reação química ele cria então uma série de ligações cruzadas, tá, e que endurece esse material e que aumenta muito a resistência a alta temperatura. O problema é que, uma vez formadas essas ligações cruzadas, esse material não pode ser mais modificado. Quer dizer, a gente não consegue criar outras deformações nesse material. Tá? Eles são diferentes dos chamados termoplásticos, que você aquece e consegue remoldar o material, reaproveitar, fazer reaproveitamento desse material. Então, os materiais termofixos, eles teriam que ser quebrados, né, e dissolvidos de novo para poder fazer um reaproveitamento do material. Enquanto que os termoplásticos, né, eles são recicláveis muito mais facilmente. E, atualmente, tá, a gente tem substituído esses materiais termofixos por materiais termoplásticos, né, de alta resistência à temperatura. Então, existem alguns materiais termoplásticos, tá, que, pelo tipo de ligação química que ele forma, pelo tipo de estrutura que ele tem, como o poliéter éter-cetona, né, ou chamado PIC, né, ou então o PPS, eles apresentam uma resistência à temperatura bastante alta,
mesmo sendo material termoplástico. Então, qual a vantagem? Como ele é material termoplástico, ele é facilmente moldável por injeção. Tá? Então, o processo de fabricação desses materiais são muito mais baratos, muito mais rápidos. Tá? E, então, tem se usado preferencialmente esse tipo de materiais em engenharia em substituição ao que era usado nos termofixos. Então, só para ter uma ideia, né, das várias temperaturas de uso dos materiais poliméricos, né, eu coloquei essa tabela, né, onde a gente tem aqui que a grande maioria dos materiais poliméricos, né, ele tem uma temperatura de trabalho aí na faixa dos 100 graus. Poucos materiais conseguem ser usados em temperatura acima de 100 graus e bem poucos ainda acima, né, de 200 graus, próximo de 300 graus de temperatura. Então, próximo de 300 graus de temperatura, somente os PICs e o PPS que a gente consegue fazer uso em altíssimas temperaturas. Tá? Altíssima não, comparado com outros materiais, como materiais cerâmicos, materiais metálicos, né, a temperatura aí de trabalho na faixa de 200 a 300 graus é relativamente baixa. Tá? Mas, para os materiais poliméricos, é uma temperatura alta. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre as propriedades ópticas dos materiais e ver como é que a gente faz uso das propriedades ópticas associadas a uma série dessas outras propriedades que a gente vem estudando até hoje.